aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Divino, enchei com vossos dons os corações dos fiéis e acendei neles o amor como fogo abrasador. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa do Espírito Santo, a solenidade de Pentecostes. Após 50 dias do grande acontecimento da Páscoa, da ressurreição de Jesus, a igreja celebra o derramamento do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos, sobre a vida da igreja, sobre a vida de todo aquele que crê. No Evangelho de João, que foi esse que nós acabamos de ouvir, a vinda do Espírito Santo está intimamente ligada à Páscoa, à ressurreição de Jesus. Por isso o texto nos situou no primeiro dia da semana, os discípulos com medo, as portas fechadas. Por causa desse medo, Jesus entra, coloca-se no centro e diz: a paz esteja convosco. Depois mostrou-lhes as mãos e o lado, como que o recibo de tudo aquilo que ele fez, para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos salvos, para que a luz do Senhor em nossa vida vencesse toda a escuridão, toda a treva, todo o pecado. E depois, consequentemente, Jesus lhes comunica o Espírito Santo. Depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então será nesta perspectiva que nós vamos compreender a palavra. O dom do Espírito, ele é consequência da glorificação de Jesus, ou seja, da sua ressurreição. Aquilo que outrora. Mas nós vamos tomar a primeira leitura, porque ela vai nos dar maiores detalhes sobre esse acontecimento da vinda do Espírito Santo. Então, vamos tomar o versículo 1, bem no início do texto. Vamos ler juntos? Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Por que ouvir este primeiro versículo? Porque ele é muito denso. Vamos aos elementos que o compõem. O Pentecostes,
Esta já era uma festa do povo do Antigo Testamento. Era considerada a festa das semanas. Por isso, 7 semanas depois da Páscoa judaica, eles celebravam o Pentecostes. E faziam memória da aliança que Deus realizou com o seu povo no Monte Sinai. Para os judeus, a festa de Pentecostes, a festa das semanas, rememorava o grande acontecimento que marca a história do judaísmo. Deus faz uma aliança com o seu povo. Esta seria a primeira perspectiva. E Bento XVI diz que todos os acontecimentos cristãos estão intimamente ligados aos acontecimentos judaicos. O Pentecostes cristão, o derramamento do Espírito Santo após a ressurreição de Jesus, se vincula ao Pentecostes judaico. Depois, consequentemente, para que se receba o Espírito Santo, agora nós não vamos fazer apenas memória da aliança que Deus fez lá no Antigo Testamento no Monte Sinai. O Pentecostes agora toma um novo rosto. Ele se torna, por essência, a vinda do Espírito Santo. E este Espírito é aquele mesmo que pairava as águas no momento da criação. É o mesmo Espírito que, quando Deus cria o homem e a mulher, sopra suas narinas e lhe comunica a vida. É nesta perspectiva que também devemos compreender o Espírito como Criador. Cantávamos isso há pouco na sequência, ó Espírito Criador. Porque é o Espírito comunicado pelo ressuscitado que continua a obra criadora em meio à humanidade. Se em Cristo nós nos tornamos uma nova criatura, esta ação se dá de maneira concreta pela via do Espírito Santo. Eu lhes dizia na missa de ontem, vigília de Pentecostes, segundo dia da nossa novena, a sensibilidade que precisamos ter para o cuidado da casa comum, para o cuidado da criação que o Senhor nos deu de presente para a nossa sobrevivência, inclusive. E o critério para que recebamos o Espírito Santo é estarmos reunidos. Vocês prestaram atenção no texto? Os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. A vinda do Espírito Santo não se dá de maneira isolada, não se dá de maneira egoísta, eu e Deus, não. A vinda do Espírito Santo se dá em comunidade. E esse é um grande desafio para o nosso tempo presente, porque a gente já não está gostando mais de viver em comunidade, desde aquela micro, que é a família, até a comunidade maior, poderíamos dizer, a sociedade. O nosso perfil um tanto quanto egoísta, solitário, tem nos reduzido nos nossos guetos. E quando nós nos impedimos de vivermos em comunidade, aqui na perspectiva da fé, também nos privamos do dom do Espírito Santo. O Espírito só vem se a comunidade está reunida. Esta é uma perspectiva muito atual da palavra, que precisa nos ajudar na família, quando de repente a família já não quer mais se reunir. Tem que ajudar na prática da fé, quando de repente, não, eu lá em casa com a minha perna para cima, vendo a missa na TV, já está bom. Não.
E aí poderíamos citar vários outros exemplos. O Espírito vem se a comunidade está reunida. Primeira característica. Voltemos ao texto da primeira leitura, versículos de 2 a 4. Vamos ler juntos? De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Nesse trecho, eu quero apontar para vocês mais 3 características do Espírito Santo. Primeira característica: o Espírito se manifesta como vento. Veio do céu um vento impetuoso, uma forte ventania. Segunda característica: o Espírito Santo é apresentado como fogo. Veio do céu como que línguas de fogo se repartiram e pousaram sobre eles. E diante desse fogo, terceira característica, eles começaram a falar em outras línguas. Vamos nos deter agora a estes elementos. Por que o Espírito Santo é apresentado como vento? O Novo Testamento, ele é escrito em grego. E a palavra no grego espírito é a mesma palavra que vento. Aqui é uma questão de linguagem, da língua na qual foi escrito o Novo Testamento. Mas depois, a gente pode avançar um pouco mais nesta compreensão. O vento, o ar, ele é considerado essencial para a nossa vida biológica. Nós sofremos muito com a pandemia da Covid-19. E o que o vírus fazia conosco? Nos tirava a capacidade de respirar. Por quê? Atacava os nossos pulmões. E uma pessoa que não respira, o que acontece com ela? Ela morre. Porque o ar é condição essencial, substancial para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. A partir do momento que o Espírito Santo te é apresentado como vento, o que a palavra quer nos ensinar? O Espírito é condição essencial para que tenhamos vida. Por isso ele é sopro, vento. Como o ar biológico, ele é necessário para a sobrevivência da vida humana. Aí vem um outro desafio do nosso tempo: a poluição atmosférica. Porque se a gente vai poluindo demais esse ar, como o nosso corpo precisa dele para sobreviver, esse corpo vai adoecendo. Então é necessário que o Espírito Santo, apresentado como vento, também desperte em cada cristão o desejo de cuidar da natureza, para que inclusive tenhamos um ar puro para respirarmos. E depois, consequentemente, se o corpo humano precisa do ar para a sua subsistência, a alma precisa do vento do Espírito Santo para sobreviver.
Se o ar atmosférico poluído nos prejudica, na dimensão interior não é diferente. A poluição espiritual também nos prejudica. E aí cada um nesta missa de hoje poderia se perguntar: qual é a poluição espiritual que tem me prejudicado nesses últimos tempos? Qual é o vento do Espírito impetuoso que precisa soprar sobre mim para que este ar espiritual seja purificado e eu volte a viver, a expandir, a me abrir como, inclusive, a força do vento, que as pessoas não podem deter, não podem segurar. Por isso, irmão e irmã, permita com que este vento impetuoso do Espírito Santo te sopre, te limpe, te purifique, influa na sua vida uma capacidade de expansão, de sopro, de alívio, de vida. Porque esse Espírito é comunicado sobre nós. Próximo elemento que é visualizado no texto como o Espírito Santo, o fogo. Apareceram línguas como que de fogo. O fogo manifesta duas coisas. Em primeiro lugar, a divindade. O Espírito Santo é Deus, com o Pai e o Filho. E o fogo sinaliza esta divindade. Mas o fogo também simboliza a força. A homilia do Papa Francisco na solenidade de Pentecostes deste ano. O Espírito Santo é fogo, porque ele manifesta a força de Deus na vida do cristão, na vida daquele que crê. E aí, irmão e irmã, diante da sua fraqueza, peça ao Espírito Santo que haja na sua vida e realize o que ele é por excelência: força do Pai e do Filho em nós. É fogo. E aí nós poderíamos até agregar mais uma característica do fogo. O fogo serve para purificar. Não sei se vocês já viram um ourives trabalhando. Antes dele fazer um anel, um colar, um brinco com um metal precioso, o que o ourives faz por primeiro? Ele pega a matéria-prima, o metal bruto, e leva para onde? Para o fogo. O fogo purifica o metal, tira as impurezas e evidencia o que o metal tem de melhor, seja o ouro ou a prata. E na vida do cristão é assim. Se tem algum tipo de poluição espiritual que te maltrata, que te faz sofrer, permita com que o fogo do Espírito te purifique. Tire aquilo que te prejudica e evidencie a sua essência, que é boa, que é valorosa, que é positiva, que está cheia de potencialidade, mesmo em meio aos desafios que você enfrenta ao longo da sua história. Depois disso, nos disse o texto que apareceram estas línguas de fogo, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Vamos ver como é que deu essa questão de falar em outras línguas? Volte lá na primeira leitura. Tomemos os versículos de 5 a 7. Vamos ler juntos? Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, e todos ficaram confusos,
pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Vamos entender isso? Se era uma festa importante para os judeus, a festa das semanas de Pentecostes, havia em Jerusalém judeus de toda parte do mundo. E logo cada qual falava a sua língua nativa. Depois que as línguas se repartiram sobre os discípulos, eles começaram a falar e cada um entendia na sua língua natal. Então, quem era da Mesopotâmia entendia na sua língua, quem era da Capadócia entendia na sua língua, quem era da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, cada qual entendia os discípulos na sua língua nativa. E todos ficaram muito assustados. Como assim? O dom do Espírito Santo, dado à igreja por meio dos discípulos, transforma a confusão em comunhão. A primeira leitura de ontem à noite, que nós ouvíamos na vigília de Pentecostes, Torre de Babel. Eles queriam construir uma torre que chegasse onde? Em Deus. Começaram até bem o trabalho, mas depois virou uma confusão, porque o que cada qual falava, o outro não entendiam. E aí o projeto foi por água abaixo. Pentecostes é o contrário de Babel, porque o Espírito Santo fornece à comunidade, presenteia à comunidade um dom especial que transforma confusão em comunhão. O Espírito Santo estabelece uma nova comunicação que é compreendida por todos, independente da sua raça, da sua língua ou da sua etnia. O Espírito Santo estabelece uma nova linguagem, uma nova comunicação entre o céu e a terra, onde todos são capazes de compreender. E eu quero trazer esse conteúdo para o nosso tempo. Eu quero trazer esse trecho da Escritura para confrontar com a nossa realidade. Uma das características que nos denomina hoje, estamos na era da comunicação. Já ouviram esse slogan? Estamos na era da comunicação. As redes sociais, hiperconectados a todo tempo, a facilidade de se comunicar com o outro, os diversos veículos de comunicação. Você tem TV, rádio, jornais, internet, redes sociais. Era da imagem, era do barulho, dos sons, dos ruídos. Como é difícil ficar naquela missa comprida de senador Canedo sem ver meu celular, sem acessar minha rede social, sem ouvir os áudios que estão aqui chegando tremendo no meu bolso. Era da comunicação. Mas eu acredito que em meio a todos esses avanços que tivemos, e que foi muito bom, nós nunca tivemos tanta confusão como está acontecendo agora. Vocês têm percebido isso? Quanta confusão em tudo o que acontece. Então nós evoluímos na técnica de comunicação, e isso foi bom, mas a nossa incapacidade de acolhermos o dom do Espírito Santo, mesmo em meio a uma era de tecnologia e de comunicação,
não fomos capazes de comunicar de maneira harmônica. Porque todo e qualquer discurso gera hoje muito mais confusão do que compreensão. E aí tem que voltar para explicar, porque eu não falei assim, mas falei assado, e aí parece que a coisa fica pior ainda. Então, esta era de comunicação também poderia ser chamada de era da confusão. E por que fazer o diagnóstico disso tudo? Para que o Espírito Santo haja em nós. Para que Ele estabeleça na nossa vida uma nova linguagem, uma nova comunicação, que seja capaz de gerar comunhão e não confusão. E aí vem uma pergunta para nos sacudir. A sua forma de comunicar na família, no trabalho, nas suas redes sociais, na sociedade, ela gera mais confusão ou ela gera mais comunhão? Você se identifica numa realidade que se assemelha mais à Torre de Babel, da confusão, ou o acontecimento de Pentecostes, da comunhão? A palavra de Deus hoje, minha gente, ela é muito forte. Vamos lá no final do texto. Tomemos aí o versículo 11. Vamos ler juntos? Judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Anunciarem o quê? As maravilhas de Deus. Esta precisa ser a meta da nossa comunicação. Anunciar as maravilhas de Deus. O que você anuncia nas suas redes? O que você anuncia na sua comunicação diária? O que você anuncia como pai de família, com a sua esposa, com os seus filhos? O que você como mãe, no cuidado da casa, na convivência com o esposo, com os filhos, anuncia? Você como filho, como filha, na relação com os seus pais, quando vocês estão juntos conversando, o que você anuncia? No trabalho cotidiano, na vida com os colegas, nas responsabilidades que você assumiu ao longo da sua semana, o que você anuncia? O Evangelho nos fala que o Espírito Santo é comunicado pelo sopro de Jesus ressuscitado. E agora a primeira leitura nos diz que este sopro do Espírito, comunicado através da igreja nascente dos apóstolos, tem uma finalidade: anunciar as maravilhas de Deus. Cuidado com aqueles pregadores e pregadoras inflamadas, que usam principalmente os meios de comunicação para te inflamar, para gerar confusão na sua vida, e muitas vezes te priva de comunicar as maravilhas de Deus. O dom do Espírito Santo nos transforma e faz de nós novas criaturas, porque nos sopra, nos infunde esse sopro de vida. O Espírito Santo é vento, nos traz este Deus até nós, o fogo, sinal da divindade, mas ao mesmo tempo, este fogo que nos purifica de tudo aquilo que nos maltrata, e ao mesmo tempo, esta ação do vento e do fogo gera uma nova
comunicação, porque as línguas são de fogo. E tudo isso, qual finalidade? Anunciar as maravilhas de Deus. Sob o impulso do Espírito Santo, saiamos desta igreja querendo as maravilhas de Deus. Use todos os seus meios de comunicação, começando pela sua boca, anunciando as maravilhas de Deus, porque é esta a nossa vocação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.